pessoal do Game Talk, tudo bem? Ed aqui falando. Tô um tempo aí fora, né, devido a alguns problemas de saúde, enfim. Mas vim aqui hoje para dar uma breve fala aí sobre o tema, né, que vem desde sexta-feira no esporte aí, que é a seleção brasileira, principalmente. Seleção brasileira que a gente sabe que é meio complicado da gente falar, né? A seleção ela vem passando por um processo de reconstrução, vamos dizer assim. A gente está chegando praticamente no mesmo tempo que a gente ficou antes de ganhar a Copa de 94, sem ganhar uma Copa do Mundo, né? De 70 a 94, a gente está aí desde 2002 e vamos chegar praticamente no mesmo tempo sem ganhar uma Copa. Então, assim, às vezes as pessoas falam, a gente está numa geração ruim e tal, porque essa seleção é Nutella, desde não sei quanto que não ganha, porque o Neymar tá 3 Copas do Mundo sem ganhar. Mas a gente teve aí várias gerações aí com Zico, Falcão e tal, na década de 80 aí principalmente, 82, 86, né? E aí a de 90 que foi uma construção para a Copa de 94. Né? Então, assim, é o mesmo período e com seleções que chegaram a falar que foi a melhor seleção que a gente teve de 82. É um pecado não ter ganho a Copa do Mundo. A gente teve um pecado de não ter ganho uma Copa do Mundo aí com Ronaldinho, Kaká, um quarteto fantástico na época, né? Que era Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Robinho Adriano. E, enfim, então, cara, futebol é difícil de você falar, só que são fatos, né? São fatos e, infelizmente, a gente fala de gerações já, porque a geração de agora é Nutella, né? É o fato. Será que a de 82, de 86 também era Nutella? Porque eles não ganharam nada, entendeu? É uma coisa assim que até meio polêmica de falar, mas os caras jogavam, treinavam, mas tá bom, mas não ganharam. 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Entendeu? Então, mesmo período. Então, assim, gente, é difícil. A seleção brasileira é muito complicada. Tá certo que, assim, principalmente a ideologia do jogo, do último jogo contra o Equador, eu acho que algumas convocações têm sido ruins, principalmente o Danilo como capitão da seleção brasileira. Eu acho que a seleção, principalmente contra essas seleções do Equador, que são consideradas menores, a gente tem que ter um futebol mais agressivo, né? Por exemplo, a gente tem um lateral direito que ele praticamente joga como zagueiro no time dele, né? Que é o Danilo, um lateral que ele não passa da linha do meio campo, não consegue chegar no fundo. E aí os pontas eles têm que marcar os laterais dos outros times, né? Acompanhar. Agora, se o Danilo está um pouquinho mais adiantado, não precisa o atacante voltar tanto. O ponta, né? Que no caso é o Luiz Henrique, a mesma coisa o lado de lá com o Vinícius Júnior e o Arana, apesar que o Arana ataca um pouquinho mais. Jogar com 2 volantes, porque não joga com um volante e 2 meias avançados, encostando um pouquinho mais no atacante, né? Em vez de jogar com 2 volantes e aí você empatando o jogo ou ganhando de 1-0 ali, apertado, troca um volante por outro, porque não bota um meia? Ele já poderia ter iniciado aí com Bruno Guimarães, Gerson e o Paquetá, vamos dizer assim, né? Mas enfim, cada um vê o jogo de uma maneira, é uma reconstrução, a gente tem que entender. Mas eu venho mais para também poder falar sobre essa situação. A gente ficou 24 anos sem ganhar um título de 70 a 94, tá? Com as seleções consideradas a melhor da seleção brasileira tecnicamente, tá? Então, é isso. Eu venho aqui mais para poder fazer essa observação, que pode gerar uma certa polêmica, mas que é verdade, né? Ou seja, a gente está no mesmo período e se nesse período agora que a gente está atualmente aí é da geração Nutella, qual era a geração do antes 24 anos que a gente ficou sem jogar, sem ganhar nada? A gente tinha os maiores craques, né? Cerezo, tinha todo mundo aí, Falcão, Zico, né? Então eu venho aqui só para poder dar essa pincelada aí, a galera repensar um pouquinho quando falar de seleção brasileira, tá bom? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus.